Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje está sensacional. Olha, como a Luana sempre fala, né? Primeiro o Senhor trabalha em nós, para depois nós virmos aqui e edificar a vida de vocês também. E o Senhor tem trabalhado sobre esse tema, né? Nossa, firmemente na minha e na tua vida, né? E antes de nós entrarmos no assunto, já vamos fazer o nosso apelo aqui para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, deixa aqui nos comentários de onde você está vendo esse vídeo, se esse vídeo impactar a sua vida, comente aqui abaixo também, é importante para que ele alcance mais pessoas também, embora a gente sabe que quem entrega é o Senhor, mas você poder compartilhar também vai edificar a vida de outras pessoas. E ajuda a gente também, né? Também. Mas a gente sempre fala, né, Rai, que o importante é que você ouça e você seja abençoado, sabe? Amém. E quantas vezes a gente ouve aí por aí um podcast ou um louvor, uma palavra que Deus usou para falar conosco. Então, se para você está sendo bênção, passa a bênção para outra pessoa também, né? Amém. Amém. E o nosso tema de hoje... Quando Deus te diz não. Quando Ele te diz não. Nós estamos numa geração, eu posso dizer isso assim, firmemente, que nós estamos acostumados a ganhar tudo de Deus. O filho mimado, né? Nossa, lembrei de uma coisa. Que teve um dia que Deus me falou, nossa, mas tu é mimada, né? E eu falei, eu pedi algo pro Senhor e eu tava muito insistente naquilo. E aí um dia eu chorando e eu falando e tal, e Deus falou, mas eu não quero dar isso pra você. Você é muito mimada. E Deus me tratou naquilo, sabe? Eu me vi naquilo, assim, de entender que eu tenho um desejo, eu vou correr aos pés do Senhor, mas o Senhor não é um delivery que Ele tem que me atender prontamente, né? É no tempo dele. Nossa. O Senhor não é um delivery, meu Deus. Já começamos com tudo, então, ó. A gente é muito acostumado assim. Você faz um pedido no celular, você faz um pedido, digamos, pode falar? No Mercado Livre. Você vai lá comprar algo no Mercado Livre. Tem muita gente que, quando você está com pressa, você vai naquele full. No outro dia tá na tua casa. Perfeito. Você está com fome, você vai lá, você pega o iFood, 10, 15 minutos, meia hora no máximo, aí tá chegando a comer na tua casa. Você quer comprar alguma coisa que você deseja muito, você vai numa loja, tá ali na sua mão. Então nós temos acesso a tudo muito rápido. Eu quero aprender alguma coisa, você vai no YouTube, vai ter alguém ensinando. Eu quero fazer uma pesquisa sobre tal coisa, você vai no Google, o Google está à disposição. Nós estamos sempre com tudo muito à nossa disposição, mas as coisas não funcionam assim com Deus. E muitas vezes a gente não sabe respeitar o tempo dele. A gente não tem mais paciência de esperar. Não. Né? Com a tecnologia, com as redes sociais, com a questão do celular mesmo, né? A gente vai pegar... Vamos pegar o quê? 12 anos atrás? 13 anos? Não faz muito tempo assim, né? Na época da faculdade. Sim. Né? Se nós queríamos algo, tinha que ir lá no livro, na biblioteca, achar o livro, pesquisar, usar Barça. ler. A Barça é um pouquinho mais. Não vamos entregar. Tinha que ir lá e buscar e ler, ou na biblioteca, mesmo no computador da biblioteca da universidade, né? Tinha que ficar lá esperando, carregar, e era uma lentidão. Hoje tu nem precisa nem buscar, tu só fala com o celular. E ele mesmo te dá a resposta, né? Só que o que tu falou, nossa, faz muito sentido. Deus não é um delivery. E não é nessa velocidade. E isso, a gente já vive numa geração que é frustrada. Nós somos muito imediatistas, né? E Deus tem o tempo dele, né? E Eclesiastes fala, né? A palavra fala que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Se a gente for pegar, por exemplo, Isaías 55, fala, né, que os pensamentos de Deus, eles são muito maiores que os nossos. Então, às vezes, a gente também tem uma fé limitada, né? A gente limita muito Deus. E, gente, Deus é um Deus tão poderoso, mas Ele também conhece o nosso futuro.
E Ele sabe que se a gente pedir algumas coisas, de certa forma a gente pode nos corromper, a gente pode se perder no meio do caminho, então Ele não vai dar. Não. Ele nunca vai dar algo para nós que nos afasta dele, né? Ele nunca vai dar. E nós não sabemos orar. Nossa. A gente não sabe pedir. Por isso existe Deus deixou o Espírito Santo com nós. Jesus veio para que a gente tivesse depois o Consolador, que é o Espírito Santo, Sim. que é o nosso intercessor. Eu imagino assim, ó, nós orando, o Espírito Santo, ó, não é, Agora não dá. Porque, como tu falou, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. O Senhor sabe. Ele sabe daqui 5, daqui 1 dia, daqui 2, daqui 3, daqui 10, daqui 20 anos. E às vezes o não de Deus para nossa vida é um livramento. É um poupar lá na frente, né? É um livramento dele para algo que a gente nem imagina que poderia acontecer. Exatamente. Sabe que assim, conversando, quando a gente falou sobre esse tema, né, que a gente ia conversar sobre esse tema, me veio muitas coisas na minha mente, assim, de muitas orações que hoje eu olho para onde eu estou vivendo aqui e eu digo, Senhor, obrigada por ter dito não. Porque se Deus tivesse me dito sim, eu sei de muitas pessoas, até mesmo que a gente orava para relacionamentos, digamos que, que dê certo, volta. Não, ainda bem que não voltou, ainda bem que não deu certo, porque senão eu não teria as filhas que eu tenho, eu não estaria no casamento que eu estou. Então Deus me livrou, Ele sabia que Ele tinha o melhor para mim, mas a gente fica muito limitado no que a gente quer, né? Eu lembrei também, acho que é o testemunho mais forte que eu tenho, assim, do não de Deus na minha vida. Então eu trabalhei, todo mundo já sabe, eu trabalhei muito tempo numa empresa e que apesar de todos os pesares do que eu passei, era um lugar que tinha pessoas que eu gostava muito. Então eu gostaria de estar com aquelas pessoas e quando eu fui desligada, né, que aconteceu tudo que aconteceu, eu senti isso e me doeu muito. E nessa época eu já estava começando nos caminhos do Senhor. Então, eu ia, todos os cultos que era alguma coisa da vitória, alguma coisa do impossível, tava a Luana lá. E eu clamando. E eu pensava, não, agora vai vir. Lá dentro ficava, o Deus do impossível, vai me dar. E eu orando. E as pessoas orando por mim. E aí, um dia, esse mesmo lugar abriu uma vaga para você se inscrever e fazer uma prova para você voltar. E era muito recente, eu tinha acabado de sair do lugar. E eu tentei essa prova. E eu não passei. E eu cheguei muito frustrada em casa e disse, Deus, o Senhor é o Deus do impossível. Usei a palavra ainda, sabe? O Senhor é o Deus do impossível. Por que o Senhor não me dá? E eu chorava e eu sofria e tal. E Deus não me deixou eu voltar. E eu questionava muito Deus sobre isso, sabe? Por que Deus? Por que o Senhor não tá fazendo a minha vontade, né? Nossa. Meu Deus. Deus fazendo a nossa vontade e não a dele, né? Porque verdade, se for para pensar, em momento algum eu falei, Deus, faça a tua vontade. Eu sempre pedia a minha vontade na oração. E ele não queria fazer a minha vontade. E ele não vai porque fazer não é a nossa vontade, né? Não é o nosso querer. Não. É sobre ele, sobre o sacrifício que ele fez, não é sobre o que eu tenho para entregar. E aí naquele dia foi, e eu fui fazer um curso na igreja que a gente frequenta. E durante a ministração desse curso, o rapaz que estava dando curso pra gente falou assim, gente, eu tô muito incomodado. Tem mais aí uma página para ler uma parte final. Por gentileza, leiam em casa, façam essa leitura em casa, eu preciso orar. E eu preciso orar. E eu lembro que todo mundo se olhou e disse, tudo bem, né? A oração, vamos orar. E ele foi, ele orou em uma pessoa, ele orou em outra e no final ele veio até mim. E quando ele veio até mim, quando ele colocou a mão na minha cabeça, a primeira coisa que ele disse assim, ele fechou os olhos e disse, Senhor, eu te agradeço, eu nunca vou esquecer dessa frase, eu te agradeço pela porta que o Senhor fechou e o Senhor não permitiu que ela voltasse a entrar. Eu te agradeço, Senhor, e que o Senhor leve ela para outro caminho, que o Senhor leve ela a outras bênçãos. E naquele momento eu comecei a chorar. Ele viu que a oração dele estava sendo entregue por Deus para minha vida. E eu comecei a chorar e ele me abraçou. E aí ele fez mais uma oração de bênção. E naquele momento eu não entendi o porquê do não de Deus. Eu estava muito cega com a minha vontade, né? E eu estava muito fora da vontade do que Deus queria. Mas hoje eu consigo entender. Hoje eu vejo e eu vivo o porquê que Deus não quis que eu voltasse naquele lugar. Porque Deus não me deixou estar naquele lugar mais.
Por várias questões, porque Deus não precisa da gente, né? Mas Deus tinha um propósito na minha vida por um tempo para trabalhar na obra para Ele, porque por uma questão de saúde, por tantos outros motivos, Deus não me desamparou. Não era mais exato. Que você estivesse, né? E quando você fala sobre a questão do ambiente, Jonas estava dentro da barriga da baleia. Muitas vezes você está dentro da barriga da baleia e você quer ficar lá. Mas Deus está te expulsando. Então a baleia vomitou, Jonas. Deus está te expulsando de algum lugar. E você não, você quer ficar naquele lugar. Meu Deus. Porque é a tua vontade. E Deus já está te expulsando de lá há muito tempo. E isso, Rai, é numa situação de relacionamentos, uma insistência de um trabalho, outras tantas coisas, uma questão financeira, familiar, sabe? Às vezes Deus não está querendo aquilo para aquele momento, mas a gente fica martelando, né? E aí isso me vem muito a questão do não saber pedir. Porque se Deus tivesse atendido o que eu estava pedindo naquele momento, diante da cegueira da minha dor, eu não estaria fazendo o que Ele pediu para eu fazer hoje. Então aquela oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Mas a gente tem que pedir para que se cumpra a vontade do Senhor e a gente entender que ela vai ser diferente da nossa. Muito. Às vezes o Senhor vai colocar no teu coração um sonho que é dele. E você vai entender, nossa, eu nem sei por que eu tenho vontade disso, né? Porque é um desejo que o Senhor colocou ali. Mas quando a gente ora para que seja cumprida a vontade do Senhor na nossa vida, a gente tem que estar preparada para deixar para trás muitas coisas, para mudar de ambiente, para deixar coisas que antes eram confortáveis e agora já não são mais. O Senhor, Ele vai mexer. É isso aí. Né? Ele vai mudar. Mas por quê? Porque Ele sabe, gente, os planos que Ele tem, aonde Ele vai nos colocar, como Ele vai nos usar, é muito maior do que a gente pode pensar e imaginar. Né? Porque os pensamentos deles são maiores que os nossos, né? E se a gente está ocupado... O meu caso, hoje eu sirvo ao Senhor de várias formas, né? Dentro de uma escola de honra, cura e libertação, eu ajudo na parte dos atendimentos de libertação, na supervisão e tudo mais. E hoje, num atendimento, a aluna pela qual eu ia supervisionar, ela me falou, você é nutricionista? Eu falei, então. Eu disse, eu sou, mas estou deixando de atender. Mas por quê? Né? Ele me questionou e tal. Eu falei, porque o Senhor tem pedido isso para que eu cuide mais das coisas do céu, né? Para que eu sirva mais ao Senhor. E quem tá fora, quem não tá vivendo aquilo que não vai compreender, porque é o propósito que Deus tem comigo, é onde Ele quer me colocar. Eu jamais imaginei estar nos lugares que Deus me colocou hoje, porque foi Ele que me colocou. Coisas que eu nem imaginaria, lugares que eu nem imaginaria que eu ia estar e que Ele me colocou lá. Então, se eu tivesse ocupada demais com aquilo que eu queria, eu não ia estar disponível. Nossa. Mas eu precisei deixar. E às vezes, agora você falou uma coisa que me vem muito forte no meu coração. Às vezes nós estamos tão indisponíveis para Deus. Meu Deus. Sabe por quê? Porque a gente está tão ocupado com tantas outras coisas que não são para as coisas de Deus, que a gente não consegue ver o desejo dele pra gente. Mas a gente só sabe pedir o que a gente quer, né? Meu Deus. Exatamente. Senhor, me dá aquele emprego. Senhor, me dá aquele relacionamento. Senhor, me dá aquele carro, aquela casa. E outra coisa, amiga, que me veio agora. Será que a gente ora pedindo, Senhor, me dá minha salvação? Porque é muito claro que na Bíblia diz que nossa vida não é sobre o material, mas é sobre as coisas do céu. Será que a gente pede isso? A gente às vezes demora, sei lá, 20 minutos do dia. Eu também. A gente tá lá orando 20 minutos do nosso tempo, no nosso secreto com Deus, pedindo tantas coisas que ao nosso ver é tão certo. Mas esses 20 minutos, quanto você tira para louvar a Deus? Nesses 20 minutos, quanto você tira para perdoar uma pessoa que tá te magoando, que tá de perseguição com você? Quanto tempo você tira para essa pessoa, para orar por ela? Para você ser curado da mágoa? Para você... E quanto tempo você pede assim, Senhor, me salva? Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas? Quanto tempo você tira para isso? Normalmente Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. E se a gente compreendesse que a vontade de Deus sobre nossa vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, a gente relaxaria.
nós não precisaríamos estar todos os dias pedindo as mesmas coisas. E nós somos muito insistentes, né? Se eu pedir, Deus, se for da tua vontade, sei lá, me dá tal emprego, né? Me muda de lugar, me dá tal coisa. Se for da vontade dele, ele vai dar quando ele quiser. Se não for, ele não vai dar. Mas aí tem outra questão também, que existe um evangelho que é pregado por aí, que fala, né? Não, que se Deus te mostrou, se Deus te revelou, ele vai deixar você viver aquilo. Será? Não é isso que a palavra fala. Não é isso que os textos trazem. Porque às vezes Deus vai colocar um sonho no teu coração. Mas aí entra aquela questão do povo de Israel, né? Que eles viram a terra. Deus depois deu para eles, mas eles não tiveram todo um processo antes, por mais que eles tivessem visto. E depois eles viveram. Eles foram desobedientes na metade do caminho. Então, assim, teve a questão do... Eles viram. Eles viveram, mas antes eles pagaram pelo pecado deles. E só entrou na terra prometida quem creu na palavra e na promessa do Senhor. E quando você lê a Bíblia, amiga, é muito nítido de você ver que Deus luta muito, ele se ira contra a idolatria. A idolatria pega. E nós temos vivido um tempo de muita idolatria. E não é só idolatria a imagens, aquela questão da igreja católica. Não é sobre isso. Idolatria é sobre você, sobre a sua vontade. Eu vou naquele culto porque tem pastor X, cantor X. Aí dia de semana, quando tem um pastor que é tão abençoado, um homem de Deus tão bom quanto, que tá lá para te abençoar também, num culto normal, a igreja não tá cheia. Mas quando vem alguém de fora, né? A igreja está cheia. Por quê? Porque as pessoas não estão indo atrás da verdade do Senhor, estão indo atrás de pessoas. Idolatria. Aí a tua bênção vira uma idolatria, a tua oração vira uma idolatria. Como? Quando você ora todo dia naquilo. Só aquilo. Aquilo. Você focou naquilo e idolatrou. Se tu já orou, já pediu, entrega e descansa. Deus não é surdo. Ele vai fazer no tempo em que ele quiser, se ele quiser fazer. Né? Como foi o povo que estava falando ali, o povo que saiu da terra do Egito. Moisés foi lá, conseguiu tirar o povo de lá com a graça do Senhor. Era para passar 40 dias no deserto, eles passaram 40 anos. Porque eles estavam idolatrando aquilo que eles tinham lá atrás e murmurando. Eles tinham tudo, eles tinham um maná que caía fresquinho todo dia, eles tinham um calçado que crescia com o pé, que não gastava, a roupa que não gastava, né? A nuvem de dia no deserto para proteger eles do sol, a barreira de fogo à noite para aquecer eles do frio e proteger dos animais, não era suficiente. Olha o tanto de bênção que eles tinham e não era suficiente. Aí eles viram a terra prometida, eles fizeram as expiações, mas eles tiveram medo, porque eles viram os gigantes. E das 12 pessoas que Moisés separou ali para ir lá, dos líderes de tribo, né, para ir lá e visualizar e, enfim, fazer as expiações, 2 acreditaram que era possível. Meu Deus. Ocupar a terra que Deus tinha prometido para eles. A incredulidade naquilo que Deus fala e naquilo que Deus mostra para nós. Nossa. Tanto é que só entrou com 80 e poucos anos Josué e Caleb, que foram os únicos que acreditaram. E os filhos, né, acho que era menor de 20 anos, se eu não me engano, os acima de 20 anos, nenhum entrou. Eles viram e não puderam pisar. Só Josué e Caleb, com mais de 80 anos, quando todos os outros tinham morrido, puderam acessar. Então, que nós não sejamos essas pessoas que pela nossa idolatria, que pela nossa incredulidade e pela murmuração, nós venhamos a perder as nossas bênçãos. Porque Deus é um Deus abundante na nossa vida. Ele quer mais, sim, entregar bênçãos para nós, para que o nome dele seja exaltado. Mas quando não é o nome dele que vai ser exaltado, é isso aí. Tu pode estar aqui, ó. Não. Não. Você não vai me amar se eu te der. E outra, eu tenho filhas, você tem um filho. E talvez quem esteja assistindo em casa também tenha. Você não vai dar algo pro teu filho que você sabe que pode matar. Não, jamais. Quantas vezes a gente fala não pros nossos filhos e por que a gente não aceita o não do Senhor? E aí sabe que Deus, ele tem... Eu vejo o Senhor como eu amo esse Deus.
Ele é tão grande, ele é tão misericordioso, a graça dele é tão maravilhosa, o amor dele sobre nós é um amor muito grande. Ele deu a vida do filho dele na cruz por nós. O Senhor ele fez tudo isso por nós, né? Só que ele vai olhar pra você assim, Rara, você vai pedir às vezes talvez algo na tua vida, em alguma área. Ele vai te pedir. E aí você vai fazer o seguinte, você vai dizer, Deus eu quero, e Deus vai falar, não, eu não posso te dar, mas Deus eu quero. Pelo amor que a gente, assim como mãe, a gente tem também de dar o que os filhos desejam, ele vai te conceber. Mas o que vai acontecer? Lá na frente, ele sabe que você vai culpar ele por algo que ele não queria te dar. Aí você vai ver que aquilo não era bom pra você, vai dizer, poxa Deus, mas não tá sendo bom. E eu tenho vivido, e eu vivi muito isso, sobre você pedir uma coisa pra Deus e quando você tá dentro daquilo, você dizer, agora eu não quero mais. Meu Deus. Porque a gente não sabe pedir. Porque se fosse a vontade dele, as coisas teriam ido para um outro lugar. Mas na minha insistência, no amor que ele tem por mim, tem por você, tem por você, tem por todos nós, ele falou, tá bom, tá aqui, filha. Aí depois a gente olha para ele e fala, mas por que Deus? Daí ele olha para você e fala assim, você não fez, você não deixou viver, dá para você a minha vontade, você quis a tua. Meu Deus. É muito difícil isso. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ele não vai nos dar algo que vai nos afastar dele, né? E outra coisa, muitas vezes o Senhor vai mostrar pra você. Ah, vai. Né? Vai te revelar, como aconteceu comigo. Uma situação em que ele me revelou tudo, ele me deu me mostrou tudo em sonho, tudo que iria acontecer. E aconteceu tudo até um determinado momento. Depois dali, acabou aquilo que o Senhor tinha me mostrado, né? Não foi como eu queria. Mas um tempo depois, uns dias depois, orando e pedindo para o Senhor, se fosse possível me mostrar o porquê aquilo aconteceu, Ele me trouxe, que era para guardar a minha vida. Então, muitas vezes o Senhor vai, daqui a pouco Ele nos mostra, mas Ele não permite que a gente acesse, não nesse momento. Mais para frente. Porque Ele também está nos livrando de algumas coisas. E também para saber aonde está o nosso coração. Exato. Ah, mas eu quero muito essa xícara. Deus me dá essa xícara. Mas se Ele me der, eu vou continuar amando Ele. Porque Ele me deu, né? Nossa, meu pai me deu. Mas e se Ele não me der? Você vai, a gente Será tem... que no não eu amo Ele da mesma forma? A nossa tendência é julgá-lo. Tudo bem questionar, porque a palavra a gente pode questionar. Ele é pai, a gente questiona nossos pais, nossas mães, tá tudo bem. Mas eu questionei, ok, ali passou, beleza. Mas e a partir disso? Eu continuo amando ele, mesmo quando ele não me dá aquilo que eu quero? Ou aí a partir de, não, já que não me deu, então também não quero mais. Então a partir de agora, não vou mais orar, não vou mais buscar, não vou mais... Porque eu só quero a barganha, eu só quero amar se ele me der. Mas acho que a gente prova o nosso amor por Jesus quando ele diz não. Da mesma forma que ele prova para nós também. Isso aí. Quando ele nos diz não, e na forma que a gente age, é que ele vê onde está realmente o nosso coração. Porque é fácil amar ele quando ele nos dá. É muito fácil. Ai, querido. Mas nossa, eu sou uma filha amada mesmo, mesmo, você é mimada, né, Luana? Senhor, eu sei. Mas e quando ele não dá? E quando Deus não dá aquilo que você quer? Como que você reage? Você continua amando ele? Ou você começa a deixar ele de lado porque ele não atendeu às tuas expectativas? Que as tuas expectativas sejam geradas no Senhor. E nas tuas orações você diga para o Senhor, seja feita a tua vontade. Entendendo que haverá um preço para que essa vontade seja cumprida. Mas ela é a melhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas olha só, quantas vezes Deus não cumpriu, não superou, né, as tuas expectativas, mas quantas vezes nós... Lá vem. Quantas vezes nós não superamos as expectativas que Deus tinha em nós, que Deus colocou em nós. Meu Deus. O que essa filha vai ser... Nossa, não, ela não está sendo. Ela desistiu, eu achei que ela ia conseguir. Deus conhece o nosso coração, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de todos os nossos dias.
Mas ele também sabe que o nosso coração é um coração que... É a queda, né? Que tá em nós desde quando Adão e Eva pecaram. É isso. A queda tá enraizada em nós. E é muito fácil a gente cair e a gente se desviar. Principalmente quando a gente não entende que o amor e a graça de Deus, ele não é pela nossa obra ou por merecimento. Ele é pelo amor de Deus. É graça. É graça. É graça, né? E Deus quer dar. Deus... Eu não consigo ver Deus como um pai que pune, um pai ruim, no sentido de, eu vou fazer ela ter a vontade, mas eu não vou dar. Eu não vejo Deus assim. Mas eu sei que Ele conhece o nosso coração. E se talvez não é o momento, talvez é porque Ele quer te usar em outras questões. Ou porque Ele quer usar você no ambiente que tu tá ainda. Mas me tira desse lugar, mas eu quero te usar ainda lá. Quando você cumprir a tua missão ali, o que eu quero com você ali, eu te tiro. É isso aí. Quando você estiver no centro da minha vontade, as bênçãos vão chegar até você. Mas que a gente não busque Deus por barganha. Eu amo se Ele me der. Se eu receber ou não, eu não amo mais. Mas que a gente ame Ele na essência, né? Na verdade, no sacrifício que Ele fez por nós, que a gente possa reconhecer Ele todos os dias. Amém. E que a gente não seja como o povo que saiu da terra do Egito. Amém. Que a gente não olhe para trás, não olhe para aquilo que o inimigo nos dá, porque ele também nos dá. Sim. Inclusive, ele é é o que mais vai te propor coisas tentadoras e materiais. Quando Jesus estava no deserto, que Satanás foi lá tentar ele não tentou ele tentou com o alimento, que ele estava com fome. Né? Ele ainda... Com poder, inclusive. Com poder. Ele ainda falou pra Jesus, tá vendo todo... olha aí a pegadinha do malandro, Tá vendo todo esse território aqui? Se você se prostrar a mim, se você me adorar, eu vou dar ele todo pra você. Não foi Jesus que falou isso. Foi Satanás. E o Senhor fala sempre do reino dos céus. Dos céus. Que a gente fique ligado nisso também. Busque sobre o primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então não busque o Senhor por barganha. Receba os nãos dele com amor. É difícil receber não? Ninguém gosta. A gente se frustra? Se frustra. E tá tudo bem. Mas que essa frustração ela dure pouco tempo. E que você entenda que Deus, Ele é um Deus que restaura, inclusive, essa frustração. E que no tempo certo as coisas vão acontecer do jeito que Ele desenhou. E depois lá na frente você vai dizer, ainda bem que não foi do meu jeito. Exatamente. Né? Terminamos então o nosso podcast hoje com essa reflexão. Onde está o seu coração? E o que você faz quando Deus te diz não? Meu Deus. Não se esqueça, né, de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e que semana que vem temos vídeo novo por aqui. Beijo. Deus abençoe.